Boa tarde, povo. Vamos dar continuidade então ao capítulo 6, função definida por várias sentenças. Vamos trabalhar hoje a função modular. Ora bem, a função modular vai ser então a terceira função que nós definimos neste ano, depois da função afim e da função quadrática. Basicamente, a função modular volta a ser uma FRVR, função real de variável real. Portanto, vai ser uma função de R em R. Quer dizer que vai pegar um objeto x, vai fazer corresponder y, e y é igual a f de x, e temos que dizer quanto é que isto é igual. Portanto, no caso da função quadrática era ax mais b, a função afim era ax mais b, a função quadrática ax quadrado mais bx mais c, e esta vai ser módulo de x. Bom, não ignoro que alguns de vocês nunca viram o que é o módulo de um número. E, portanto, antes de prosseguirmos a estudar no estudo desta função, vamos ter que rever ou ver, para os que nunca viram, o que é o módulo de um número. Muito bem. Por definição, módulo de x é o valor absoluto de x. Bom, o que é isto, o valor absoluto? Quer dizer, nós podíamos pensar, por exemplo, um valor absoluto da vossa conta bancária. Pode ser, por exemplo, 200 reais positivo e o valor absoluto é 200. Mas se fosse 200 negativo, o valor absoluto também era 200. Então quer dizer, isto é uma maneira engraçada e não está correto, mas o módulo de x é o número, não está correto esta escrita, mas é uma maneira de pensar, módulo de x é o número x sem sinal. Não é verdade isto, mas é uma maneira de pensar. Por isso, o módulo de 200 positivo é 200 e o módulo de menos 200 também é 200. Portanto, o módulo de um número é o seu valor absoluto. Portanto, eu aqui dei uma definição recorrendo ao conceito de valor absoluto. Também não ignoro que muitos de vocês não sabem o que é o valor absoluto. Há muitas outras definições que se podem dar de módulo de um número. A que eu gosto mais é uma função que utiliza uma definição, aliás, que utiliza o conceito de distância. Portanto, o módulo de um número x, se vocês representarem o número x, tem aqui o 0 e tem aqui o x. O módulo de x é a distância que vai entre 0 e x. Isto é o módulo de x. Esta distância é o módulo de x. Ok? Vou escrever aqui D e dizer que D é igual ao módulo de x. Isto é uma definição geométrica. Isto é, o módulo de um número, se ele for representado na reta real, o módulo de um número real, depois também vai ser verdade nos números complexos. Portanto, é muito boa esta definição. Esta definição é a mais elegante, a que se aguenta melhor matematicamente. O módulo de um número é a sua distância à origem, ao zero. Então já está explicado porque é que o módulo de 200 é 200. Estão a ver? O 200 fica algures por aqui. Quando nós vamos ver a distância que aqui está, esta distância é 200. Mas o menos 200 fica à mesma distância do outro lado. Portanto, nós temos aqui menos 200. Quando vamos ver a distância, é do mesmo jeito 200. Por isso, o módulo de um número positivo é ele próprio. O módulo de um número positivo é ele próprio. Portanto, o módulo de 200 deu o próprio 200, mas o módulo de menos 200 não deu ele próprio. O que é que deu? O módulo de menos 200 não deu menos 200, deu mais 200. Então quer dizer que é o simétrico. Quando o número é negativo, o seu módulo é o seu simétrico. Perfeito.
Então eu podia ter dado uma definição matematicamente mais correta, a melhor definição possível da noite ou da tarde é a seguinte. O módulo de x, então, definição, está aí na página, logo no início da página que começa o módulo, página 120, logo no início. Então, a definição é módulo de x é igual a duas possibilidades. Ou é x, quando é que é x? É x se o x for maior ou igual que zero. Portanto, se o x for positivo, o seu módulo... Já estou a utilizar aquilo que vimos no último vídeo, ou seja, vou utilizar duas sentenças, porque há duas possibilidades, não é? O 200, o seu módulo era 200, e o menos 200, o seu módulo também era 200. Não era igual, portanto, o módulo de x é igual a x, estão a ver? O módulo de x é igual a x se o x for positivo. Então, e como é que faço se o x for negativo? Pensem no 200. Módulo de menos 200 é igual a menos 200. Reparem que eu posso escrever isto. Módulo de menos 200 é igual a menos 200. Estão a ver? Menos 200. Vou fazer aqui com uma outra cor. Módulo de menos 200 deu o seu simétrico. Então, módulo de menos 200 é igual a menos 200. Ou seja, 200. Estão a ver que menos 200 dá 200. Então quer dizer que se o x for positivo, módulo de x é igual a x. Se o x for negativo, o seu módulo é o seu simétrico. Ora, o seu simétrico representa-se menos x. Então menos x é positivo? É. Porque se o x é negativo, menos x, que é este número que aqui está, como vem aqui, dá positivo. Então, esta definição é a definição elegante. Esta definição é a definição elegante de módulo. Está aí na página 120, mas viram que já vos dei 4 definições de módulo. Módulo como valor absoluto, módulo como número sem sinal, e eu avisei que essa definição é incorreta, porque efetivamente 200 é apenas convenção. 200 tem sinal, sim senhor, tem o sinal de mais. Nós não o escrevemos, mas existe. Portanto, essa coisa de que o módulo de um número é um número sem sinal é uma daquelas definições que tem um erro, embora eu entenda que funciona muito bem do ponto de vista da memória. A distância à origem, portanto, o módulo de um número é a distância desse número à origem, e, portanto, tanto faz seja do lado direito como do lado esquerdo, a distância é sempre distância, não há distâncias negativas. E, finalmente, esta definição que aqui está, que é a mais matemática de todas, que diz que o módulo de x é o próprio x se o x for positivo e vai ser menos x se o x for negativo. Ok? E vamos aproveitar isso e mais à frente vamos, em vez de escrever isto assim, vamos escrever f. E, portanto, esta função f, a função modular, é um exemplo de uma função definida por duas sentenças. Sentença de cima, sentença de baixo, à direita do zero e à esquerda do zero vai ter o gráfico desta função, vai ser, portanto, na verdade, duas metades de dois gráficos de funções afins, e já vamos ver quais é que elas são. Bom, não ignoro que temos que fazer alguns exercícios e que temos que ver algumas propriedades dos módulos, porque muita gente não viu isso no ensino fundamental. Então, vamos fazer uma revisão de módulos. Módulo de um número. Revisão. Essa revisão é feita com propriedades, é feita na página 121 e 122 com exercícios. Alguns bem interessantes, outros nem por isso. Então, exemplo. Por exemplo, módulo de 2. É lógico que é 2. Porquê? Porque o 2 é positivo. Módulo de menos 2. Módulo de menos 2 é também 2. E assim sucessivamente, módulo de π. Módulo de π é igual a π. Módulo de 3 menos π. E agora?
Módulo de 3 menos π. Temos que saber se isto é positivo ou negativo. Ora, 3 menos π é 3 menos 3,14. Portanto, é negativo. Se isto é negativo, módulo de 3 menos π é menos 3 menos π. Ou seja, menos distribui menos 3 mais π. Menos 3 mais π será aproximadamente 0,14. Se fizessem esta conta aqui, viam que isto dava aproximadamente menos 0,14. Estão a ver uma aplicação. 3 menos π é positivo ou é negativo? É negativo. Então vê-se na parte de baixo, não é? Então é menos 3 menos π, 0,14. Tem que dar sempre positivo. Se vocês colocarem um módulo e esse módulo não vos der positivo, enganaram-se. O módulo tem que dar sempre um resultado positivo. O módulo de qualquer coisa é sempre positivo, porque é uma distância. E as distâncias têm que ser, naturalmente, positivas. Isto está feito aqui mais ou menos o que eu fiz na página 120. Eu acho sempre que estes autores fazem melhor do que eu, mas não sei. Vamos ver como é que se vocês leem bem, se não leem bem. Mas, em princípio, o vosso livro faz um bom trabalho se vocês tiverem calma e paciência e acompanharem o raciocínio dos autores. Muito bem. Então, propriedades. Propriedades. Propriedade 1. O módulo de x é sempre maior ou igual a 0. E quando é que é 0? Pois bem, o módulo de x é igual a 0 se e só se o quê? Quando é que o módulo do número é 0? Quando a distância à origem for 0. Ora, o único número cuja distância à origem é 0 é o próprio 0. Então, módulo de x igual a 0 se e só se x for igual a 0. É a única situação em que o módulo de x é 0. Isto é verdade. Módulo de x é maior ou igual a 0 para todo o x pertencente a R. Este é o símbolo de para todo. É o símbolo de para todo. Não me recordo se vos mostrei isto. Para todo e existe. Se não mostrei, devia ter mostrado. Portanto, para todo, o x é um V com um traço, um A virado ao contrário. Para todo x pertencente a R. Propriedade 2. Isto vai ser útil depois, mais tarde, para certas aplicações. Módulo de x vezes módulo de y é igual a módulo de x vezes y. Uma aplicação imediata, isto é verdade, para todo x e y pertencente a R. Em particular, é verdade que o módulo de x vezes x, portanto, módulo de x ao quadrado, é igual a módulo de x ao quadrado. É a aplicação desta propriedade que o módulo do produto, reparem, o módulo do produto é o produto dos módulos. Módulo do produto é o produto dos módulos. 3. Não estou a seguir exatamente o livro. 3. Módulo de x sobre módulo de y, o módulo do quociente. Módulo de x sobre módulo de y é igual a módulo de x sobre y. Isto é... isto podia ter colocado aqui um 2a e um 2b. 2a, 2b... O módulo do produto é o produto dos módulos. O módulo do quociente é o quociente dos módulos. Mais, se nós quisermos saber, propriedade 3, módulo de x menor ou igual a A. E este A tem que ser positivo. Portanto, módulo de x menor ou igual a uma determinada quantidade. Por exemplo, se eu colocasse aqui módulo de x menor do que 2. Que números é que eram estes? Ora, para o módulo de x dar menor do que 2, o x tinha que estar entre menos 2 e 2. Portanto, tinha que estar a uma distância inferior a 2 da origem, para o seu módulo ser menor do que 2. Portanto, era o mesmo que ter x menor ou igual que 2
e maior ou igual que menos 2. Naquele intervalozinho entre menos A e A, o intervalozinho entre menos A e A faz com que estes números, tudo o que está entre A e menos A, verificam esta condição. Módulo deles, todos estes x'inhos, todos estes x's aqui, o seu módulo é mais pequeno do que A. Sendo que o A tem que ser positivo. Então, módulo de x menor ou igual a A é equivalente a dizer que x é maior ou igual que menos A e é menor ou igual a A. Está aqui a demonstração na página 121. Mas, e se quiséssemos perguntar quando é que o módulo de x é maior ou igual a A? Eu só vou fazer aqui o boneco, que é fácil de entender aqui. Portanto, vocês ficam a perguntar-se quando é que o módulo de x é menor ou igual que A. Ora, o A está aqui e o menos A está aqui. Portanto, todos estes elementos aqui verificam esta condição. Portanto, a solução para este exercício, ou para este problema, seria o intervalo entre menos A, intervalo numérico, entre menos A e A. E agora, módulo de x maior ou igual a A. Pensem na mesma lógica. Portanto, 0, A. Quais são esses... Menos A, aliás. Quais são esses números cujo módulo, ou seja, cuja distância à origem é maior do que A? É lógico que são todos estes. Todos estes para aqui, mas também todos estes para aqui. Então quer dizer que isto é equivalente a dizer módulo de x maior ou igual que A é o mesmo que dizer que x tem que ser maior ou igual que A ou x tem que ser menor ou igual a menos A. Interessante este raciocínio. Quem tentar decorar estas fórmulas está completamente ferrado. Isto tem que se entender. Se eu quero saber se o módulo de x é menor ou igual que um determinado valor, por exemplo, módulo de x menor ou igual que 3. Exemplo, módulo de x menor ou igual que 3. Quais são os números? Exemplo, quais são os números tal que o seu módulo é maior ou igual que 3? Desculpa, menor ou igual que 3. Ora, para os números terem módulo menor ou igual que 3 é 0, 0, qualquer coisa, 1, qualquer coisa, 2, qualquer coisa, até chegar ao 3. Os que passam para cima passam a ser maior do que 3. Portanto, módulo de x menor ou igual que 3 é equivalente, isto é o mesmo que escrever solução, todos os números entre menos 3 e mais 3. Todos os números naquele intervalo numérico que vai entre 3 e menos 3, todos estes têm módulo inferior ou igual a 3. Outro exemplo, desta vez com o maior. Vamos, por exemplo, colocar módulo de x maior do que 4. Quais são os números cujo módulo é maior do que 4? 4 e tal, 5 e tal, 6 e tal, por aí fora. Portanto, são todos os números x maior ou igual, maior neste caso, porque eu tirei aqui o igual, maior do que 4. Só esses? Não. Todos os mais pequenos do que menos 4. Por exemplo, qual é o módulo de menos 5? Módulo de menos 5 dá 5 e 5 é maior do que 4. São números cuja distância vale mais do que 4. Ou seja, vão ser todos estes para a frente, mas também todos estes para trás. Ou seja, x maior do que 4 ou x menor do que menos 4. E aberto aqui e aberto aqui, porque eu decidi que era maior, o problema era maior e não maior ou igual. Vamos resolver, no próximo vídeo, ver a resolução de vários e aplicações para estas propriedades que foram enunciadas aqui
na página 121. Bom, tem um monte de exercícios. A maneira de resolver é sempre a mesma. Uns mais difíceis, o 17 é difícil, o 18 é muito elegante e muito interessante. São exercícios muito bons. Sei lá, por exemplo, resolver o 15D. Exercício 15D. Ora, 15D, como é que se resolveria? 15D. Módulo de 0,1 menos 0,3. Ora, 0,1 menos 0,3 é igual... Ora, o maior é o 0,3, dá o sinal menos 0,2. Quanto é que é o módulo de menos 0,2? O módulo de menos 0,2 é 0,2. Portanto, módulo de 0,1 menos 0,3, primeiro tenho que fazer a conta, porque o módulo está por fora. Fazem primeiro a conta, fazem o módulo 0,2. Os exercícios, alguns são fáceis. O 14 e o 15 são bastante acessíveis. O 16 começa a dar trabalho. Em particular o 16C, que tem módulo de módulo. E o 17 e o 18 são para pessoas que querem ganhar mais do que um salário mínimo. Portanto, têm que merecer, têm que aprender, têm que ganhar estas capacidades. Não vou resolver aqui exercícios 17 e 18, fica a vosso cargo. Depois coloquem dúvidas. Se tiverem dificuldades, peçam aos colegas, por aí fora. Muito bem. Então, eu fiz uma muito breve revisão do conceito de módulo, de um número, e vamos então aplicar com o estudo do gráfico da função modular. Já sabemos o que é um módulo, portanto já podemos calcular a função modular tranquilamente entre os pontos que quisermos e vamos a ela. Então, gráfico da função modular. Gráfico de f de x igual a módulo de x. Então, esta função, f de x é igual a módulo de x. Como todas as funções que nós vimos até agora, quase sempre começámos este estudo fazendo uma tabelinha. Portanto, vamos ter o gráfico dela. Vamos colocar aqui uns pontos. Por isso temos sorte. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Ela é uma função que a x faz corresponder y, ou f de x. Então, quanto é que vale f de menos 2? F de menos 2 é módulo de menos 2 e já sabemos que é 2. Então, já temos um ponto, que é o ponto menos 1, menos 2, e o resultado é 2. Já temos um ponto para o gráfico. Mais um ponto. F de menos 1 é igual a módulo de menos 1, que dá 1. Portanto, menos 1, o seu valor de função é 1. Outro ponto. Portanto, 1. 0. Bom, 0 já sabemos que é 0, não é? Já vimos ali, é aquela propriedade. É a primeira propriedade. F de 0 é igual a módulo de 0, que é 0. Portanto, a origem pertence ao gráfico. E está com cara de função afim, não é? Está com cara de função afim. Vai continuar assim? Não posso garantir, que eu estou a ver só na parte negativa. E já sabemos que agora na parte positiva vai mudar de forma, ou desconfiamos que na parte positiva vai mudar de forma. Eu podia ter continuado, ter avançado. Eu vou avançar que o gráfico é uma reta. Ia ver que me ia enganar nesta parte aqui. Porque ela é isto, na parte negativa. Como vimos, ela era uma função definida por duas sentenças. Uma sentença na parte positiva, outra sentença na parte negativa. Portanto, se estivermos com atenção, em princípio, não vale a pena estar a acrescentar este resto de gráfico, porque vamos ter que o apagar. Então, f de 1 é igual a módulo de 1, que é o próprio 1. Portanto, em 1, ela vale novamente 1. E tenho que apagar. Este gráfico está incorreto. Na verdade, o que ela vai fazer agora, módulo de 2 vai ser 2. Portanto, 2, 2. Então quer dizer que o gráfico continua assim. E cá está. Esta função. Agora pensem, isto é uma função afim? É.
Esta função afim é claramente y igual a x. Claramente. Vem aqui, passa aqui em 0, portanto é x mais 0, o b é igual a 0, e quando vem aqui a taxa de crescimento é 1 para 1. Ora, se é 1 para 1, é o mesmo que ter 1x. Portanto, de caras, esta função é a função y igual a x. E deste lado? Bom, deste lado é a mesma coisa. É y igual a menos x. Também é mais 0, porque também corta aqui em 0. E quando vem aqui a declividade, ela é negativa e igual a 1. Porque é 1 a dividir por menos 1, ou menos 1 a dividir por 1, aliás, que dá negativo. Portanto, y igual a menos x. Sem surpresa. Sem surpresa. Reparem, recordem, que nós tínhamos dito que a função f de x era igual a módulo de x. E ora, isto era igual a módulo de x. Como é que era o módulo de x? Era x se x for maior ou igual que 0 e era menos x se x for menor do que 0. Portanto, sem surpresa nenhuma, eu podia ter escrito aqui módulo de x, mas isso é igual a f de x. Ela é a função modular, vamos deixar ficar com o jeito bonitinho dela, f de x. Então, simpática esta função, um pouquinho estranha, uma vez que ela tem como se tivesse duas pernas, não é? Mas não faz todo sentido, porque ela é uma função definida por duas sentenças. Em princípio, devia ter duas formas gráficas diferentes. Onde é que parte? Parte em 0. Para o lado direito é y igual a x, módulo de x, e para o lado esquerdo é y igual a menos de x, que também é módulo de x. Porque como estes números são negativos, menos eles dá positivo. Tudo encaixa. É a maravilha da matemática. É uma arte, e não é para meninos, nem meninas, é para homens e mulheres, mas é uma arte, e é uma arte com uma perfeição impressionante. Como quase todas as artes, não é? Não vou estar a desmerecer as outras artes. É tão impressionante a matemática, como a dança, como a pintura, como a música, quando bem feitas. São realmente, porque tudo encaixa, é uma harmonia muito grande. Vocês reparam que tudo o que estamos a dizer é harmonioso com tudo o que dissemos e vai continuar a ser harmonioso para todo o sempre. Tudo aquilo que vocês forem aprendendo, nada vai pôr em causa ou estragar aquilo que vocês aprenderam hoje. Assim como o que aprenderam hoje se encaixou com tudo o que vocês sabiam até agora. É a história, é assim que funciona. Muito bem. O que é que podemos fazer aqui? Podemos fazer umas transformações em relação a este gráfico. E os autores divertem-se a fazer essas transformações. Por exemplo, se nós somarmos alguma coisa à função modular, o que é que acontece? Então, o primeiro caso que podemos imaginar é, em vez de ser f de x igual a módulo de x, ser f de x igual a módulo de x mais uma certa constante k. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que aqui, em vez de f menos 2, vai ser menos 2 mais k, aqui vai ser 1 mais k, aqui vai ser 0 mais k, aqui vai ser 1 mais k e aqui vai ser 2 mais k. Ou seja, o que é que aconteceu ao gráfico? Se vocês escreverem f de x igual a módulo de x mais k, reparem que isto a única coisa que muda é que vocês têm que somar k, tudo é somado de k. Não sei se já viram isto, mas isto significa que o gráfico é todo empurrado k unidades. Se o k for positivo, é empurrado para cima. Agora reparem, por exemplo, onde é que estava o vértice da função modular? Estava aqui em 0, não é? Agora o vértice vai estar em k. Ou seja, o ponto 0k pertence ao gráfico e é o vértice. Então o ponto 0k vai ser o vértice. E depois vai para este lado e vai para este. Muito simples. Não vale a pena estarem com grandes argumentações. Ao somarem k a uma função modular, ela sobe k unidades. Quer dizer, e o k for negativo? Bom, se o k for negativo, cai k unidades para baixo. Portanto, se o k for positivo, o aspecto será este. Se o k for negativo, nada vos garante que ele não é negativo, o gráfico será este. Deixar ficar aqui com o k positivo, que é mais intuitivo, mas nada vos é dito se o k é positivo ou negativo. Por exemplo,
posso colocar aqui um exemplo deste tipo de funções, módulo de x menos 1. Módulo de x menos 1, se vocês forem fazer as contas, mesma coisa para o gráfico, nem vale a pena estar com tantos, x, f de x, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Façam as contas aqui. Menos 2. Fica módulo de menos 2 que dá 2. 2 menos 1, 1. Módulo de menos 1. Módulo de menos 1 é 1. 1 menos 1, 0. Módulo de 0. 0 menos 1, menos 1. Módulo de 1. 1 menos 1, 0. Módulo de 2. Módulo de 2, 2. 2 menos 1, 1. E então o gráfico seria, sem surpresa, em 0, viram que caiu para menos 1. E depois aqui vai ser 0, aqui vai ser 0, aqui vai ser 1 e aqui vai ser 1. Vou melhorar este gráfico. Para este lado vai ser assim e para este lado vai ser assim. Vejam aqui, menos 2 deu 1, mas o 2 também deu 1, o menos 1 deu 0 e o 1 também deu 0. Esta função tinha 2 zeros. É uma função modular? Ok. A função modular é a função f de x igual a módulo de x. Tudo o resto são transformações sobre essa função modular. Então, a primeira transformação que os autores do vosso livro consideram é a função módulo de x mais k. A segunda transformação que os vossos autores consideram é módulo de x mais k. Ou seja, o k, em vez de estar do lado de fora do módulo, está dentro do próprio módulo. Está dentro do próprio módulo. Então, e agora? O que é o gráfico desta função? Agora não é tão fácil. Agora é mais difícil de pensar, mas depois de vermos alguns exemplos, torna-se também fácil. Mas antes de vermos os exemplos, é difícil. Vou colocar um exemplo concreto. X mais 2. Não, x mais 1. Simplesmente x mais 1. Então, o módulo de x mais 1. Então, quanto é que vale f de menos 2? Atenção, esta função não é uma função modular direta. A função modular é módulo de x. Esta vai ser módulo de x mais k, mais 1. Uma família derivada da família modular. Onde é que está no vosso livro? Está no exemplo, a estrutura 2, no final da página 123. No final da página 123, os autores fazem esta análise. f de menos 2. Então vamos lá. f de menos 2 é módulo de menos 2 mais 1, certo? f de menos 2 é menos 2 mais 1. Ora, menos 2 mais 1 dá, manda ao menos 2, menos 1. Portanto, dá 1. Então, f de menos 2 é 1. f de menos 1 é menos 1, aliás, menos x. Menos 1 mais 1, 0, 0. f de 0. f de 0 é 0 mais 1, módulo de 1, 1. f de 1. f de 1 vai ser 1 mais 1, 2, 2. f de 2. f de 2, 2 mais 1 que dá 3. 2 mais 1, 3, 3. Ok? Então, 1, 0, 1, 2 e 3. Gráfico desta senhora. Vamos ver o que temos. Então, f de menos 2 é 1. Passa aqui. f de menos 1 é 0. Passa aqui. f de 0 é 1. Passa aqui. f de 1 é 2. Passa aqui. E f de 2 é 3. O que é que acham que isto é? Portanto, olhando, vou tirar a estrutura, vou tirar os andaimes, como se costuma dizer. Palavra. Foi a última palavra que eu aprendi em francês. Aprendi o ano passado, ou há 2 anos atrás. Échafaudage. Então, retiramos os andaimes.
Para este lado parece-me evidente o que é, certo? Parece-me evidente que para este lado é. E para este lado, se nós continuássemos para aqui, íamos ver que esta também é uma função modular. Só que reparem o que é que aconteceu. Houve uma deslocação para menos 1 do vértice. O vértice estava aqui normalmente, foi puxado uma unidade para trás. Está aqui, x mais 1. Ao fazermos x mais 1, onde é que se zera? Onde é que isto se zera? Isto zera-se no menos 1. Ou seja, x mais 1, se pensassem, quando é que x mais 1 é igual a 0? Isto é igual a 0 quando x igual a menos 1. Portanto, é no menos 1 que vai ficar o vértice. Então quer dizer que quando era módulo de x dentro do módulo só o x mais k, subia e descia. E agora? Quando o k ficar dentro do módulo? Pensem um bocadinho. Quando o k estiver dentro do módulo, o que é que acontece ao gráfico? O gráfico desloca-se para o vértice, anda para a direita ou anda para a esquerda. E anda k unidades para a direita se o k for negativo e anda k unidades para a esquerda se o k for positivo. Isto não se decora, já ficamos mais ou menos com a ideia de que se eu chamar aqui k, ele avança ou recua k para a direita ou para a esquerda em função do sinal de k. E é contraintuitivo, ou seja, se o k for positivo, anda para a esquerda e se o k for negativo, anda para a direita ao vértice. Mas, de qualquer maneira, a maneira certa de pensar é ver quando é que isto dá 0 e colocar o vértice onde dá 0. E quando é que isto dá 0? Isto dá 0 em menos 1. Portanto, o vértice, estão a ver, aqui em menos 1 deu 0. Portanto, o vértice foi puxado para x igual a menos 1. Não vale a pena estar a decorar em profundidade estas coisas. E, grosso modo, é isto o vídeo de hoje. Agora tem exercícios para resolver, poucos, é rápido de resolver. Exercício 19, 20, 21 e 22. Se tiverem dúvidas, façam o favor de colocar essas dúvidas. Isto pode-se continuar a complicar, as funções modulares são uma família de funções que pode ser muito transformada, muito utilizada. Uma coisa bastante engraçada seria, por exemplo, a quadrática. Como é que seria, só por curiosidade, para fechar, como é que seria o gráfico do módulo da quadrática? Podemos pensar, como é que seria o gráfico do módulo da afim? E como é que seria o gráfico do módulo da quadrática? Então vamos colocar aqui dentro a afim. Então, isto é um exercício de raciocínio. Então, exercício de raciocínio. Como é que seria f de x módulo de ax mais b? Primeiro, tem que ser positiva. Ela não pode ter nada negativo porque faz o módulo da coisa. Como é que era o gráfico da função afim? O gráfico da função afim era assim. Então, quando o que está cá dentro é positivo, a quadrática... Desculpem, a função afim deixa ficar. A partir daqui, vira. Portanto, esta função que aqui está, esta aqui é ax mais b, e esta que aqui está é menos ax menos b, porque o módulo, como o número dá negativo, vira para o seu simétrico. Portanto, esta função que aqui está, esta, modulada, tem este gráfico. Mas se o a for positivo? Se o a for positivo, reparem, se o a for positivo, o gráfico era assim, não é? Aí é a mesma coisa. Tem que acabar com esta parte negativa e virá-la para cima. Porque, na pior das hipóteses, o módulo vai dar 0. Nesta parte aqui era ax mais b e deste lado é menos ax menos b. Portanto, o módulo da função linear afim, ou melhor, o módulo da função afim, é simplesmente isto. Então, e se for quadrática? Bem elegante a quadrática. Primeira vez que vi. Gostei de ver, pelo menos. Módulo de ax quadrado mais bx mais c. Como é que era o gráfico da quadrática? O gráfico da quadrática era qualquer coisa assim. Para simplificar. Então, o que é que vai dar o módulo da quadrática? Nesta parte aqui e aqui... deixa ficar, não é? Porque o módulo, como a função já dava positiva, só que aqui esta parte que é negativa vai fazer isto assim. Isto que aqui está é o módulo de ax quadrado
mais bx mais c. Isto que aqui está, como parece umas orelhas, isto é o gráfico, não da quadrática, mas do módulo da quadrática numa das suas versões, isto é, a versão de delta para ter duas raízes, não é? E do a positivo para ser virada para cima. Fiquem bem, estudem matemática e façam exercícios.